Fala galera, no Vale a Pena Assistir de hoje vamos revisitar Homem de Ferro de 2008. Será que 17 anos depois ele ainda brilha como antes? E tem mais, vou compartilhar uma história pessoal sobre minha primeira vez assistindo a esse clássico do MCU. Mas antes, já deixa o like maroto e se inscreve no Seja Geek porque estamos rumo aos 10 mil inscritos. E você é parte essencial dessa jornada. Muito obrigado pelo apoio, agora bora pro vídeo. Seja Geek, sua revista independente de cinema. Em 2008 o MCU não existia e a Marvel estava apostando tudo nesse filme e apresentando um herói que até então não era tão conhecido para o grande público. Tony Stark, o playboy bilionário, foi interpretado por um Robert Downey Jr. em um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Homem de Ferro não só estabeleceu o personagem como um dos maiores heróis do mundo, mas também iniciou uma jornada cinematográfica que culminaria em Vingadores. E eu confesso que quando o Homem de Ferro foi lançado eu estava bem descrente. Eu amava os filmes do Homem-Aranha, principalmente os dois primeiros, mas achei que esse Homem de Ferro não ia ser lá essas coisas. Foi então que um amigo me chamou para ir ao cinema, e eu decidi dar uma chance. E cara, foi uma surpresa. O filme me pegou de jeito e eu saí do cinema pensando, uau! Isso aqui é algo diferente. E o que é interessante é que ao revisitar Homem de Ferro, o filme ainda mantém uma vibe única, que o diferencia de muitos filmes de super-heróis de hoje. A abordagem mais pé no chão de Tony Stark, a humanização do herói e sua luta interna são muito mais complexas do que muitos filmes de herói atuais. A química de Downey Jr. com o personagem ainda é um dos pontos altos. E a introdução da tecnologia Stark tem um toque futurista que não envelheceu tão mal. Mas claro, não é perfeito. Alguns efeitos especiais não resistiram ao passar do tempo. E o vilão Obadiah Stane, interpretado por Jeff Bridges, parece um pouco menos ameaçador quando olhamos para as vilanias mais complexas que temos hoje, como a de Thanos. E claro, o filme tem um ritmo mais calmo, diferente da adrenalina de filmes mais modernos do MCU. Mas será que o Homem de Ferro ainda é relevante hoje? Com o MCU em uma fase mais multiversal e com muitos personagens novos, a resposta é sim. Homem de Ferro é o alicerce, o ponto de partida para tudo que veio depois. E o legado de Tony Stark e do filme como um todo ainda ressoa, principalmente na forma como as histórias de heróis são contadas agora. Então, Homem de Ferro em 2025 ainda funciona. Se você for assistir de novo, vai perceber o quanto ele ainda é um clássico e como é legal ver de onde tudo começou. Agora me conta, você também reviu o filme recentemente? Como ele soou pra você? Comenta aqui embaixo. O universo Seja Geek é gigante e aqui tem sempre mais pra explorar. Então dá um pulo nos outros vídeos do canal para continuar essa viagem incrível. E eu fui! Se você curtiu essa viagem curiosa, deixa o like e se inscreve para continuar explorando com a gente. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que achou, porque aqui no Seja Geek, o cinema vai além do óbvio. Eu sou o Bruno e até o próximo vídeo.